Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a Pro vai voltar na leitura do livro da Malala, da página onde nós paramos no último vídeo, tá? Eu parei na página 15, se vocês se lembram, tá? Então a Pro vai começar hoje pela página 16, tá bom? Nós começamos a leitura do livro falando um pouco sobre o lugar onde a Malala morava, né? Que era um lugar que tinha natureza exuberante, que era um vale de cavaleiros muito fortes e corajosos, tá? E a escritora Adriana Carranca estava contando a visita que ela tinha feito nesse vale e que ela tinha conhecido um antigo rei, príncipe do vale onde a Malala morava, que é esse senhor aqui. Essa moça que está sentada aqui é a Adriana, jornalista, entrevistando o ex-príncipe do vale. E aí, numa conversa que ela estava tendo com ele, ela contou da Rainha Elizabeth, que ela também conheceu a Rainha Elizabeth II. E aí aqui nessa página, ela tá especificando aonde foi que ela conheceu, contando para o ex-príncipe. Qual não foi nossa surpresa quando vimos que lá estava a rainha em pessoa, assistindo à missa, elegante em seu tuler, verde água e chapéu no mesmo tom. Na saída, eu esperava vê-la ir embora em uma carruagem, como nos desfiles da realeza. Mas ao final, ela entrou em seu carro, um Jaguar verde. Ela deve gostar muito dessa cor, igual a Pro, né? E seguiu ao volante, dirigindo pelos jardins da pequena igreja até os portões de seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou: "Vocês são estudantes da escola de Londres?" Nós éramos, mas não conseguíamos nem falar de tão espantadas. Então ela disse: "Muito bem, estudem bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas." O Ali do Swat também achava a educação importante. Foi ele quem abriu as primeiras escolas para as meninas do vale. Mas isso foi antes da guerra e de as meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao Vale do Swat. Aqui começa a história quando a Adriana Carranca estava lá para visitar o que tinha acontecido. A Grande Trunk Road é uma antiga rota de comércio entre emirados, reinos e impérios, por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um pastum, Shah Jahan, o Rei Leão. Dizem que ele guardou esse apelido depois de matar um leão de verdade com as próprias mãos na floresta de Bihar. O trecho de estrada até o Vale do Swat é recortado por túneis longos e escuros, que perfuram as montanhas, abrindo o caminho. Curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escarpadas. Dizem que nessa faixa espremida aconteceram mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os pastuns teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora e é a maior do Vale do Swat. Quando
nos aproximávamos da chegada, soldados nos pararam. Eles controlam a entrada e há muitos deles nas ruas, atrás de barricadas de sacos de areia, no alto de torres de vigilância e em tanques, como uma zona de guerra. Esperei em uma tenda enquanto Ejaz mostrava ao militar a carta de comando do exército. Aqui está, ó, Adriana, a jornalista, parada pelos soldados. Pelos soldados do exército, que nos autorizava a entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno no Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou, não saia da área de cerco do exército, é muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde coloridos riquixás, carros de boi de rodas rangentes e pastores de ovelhas dividem um espaço com os carros. Ele vive em Kanju, do outro lado do rio Swat. Fica fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir. Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não podem. Então, seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra do pico de Falascar. Pode ser visto de qualquer ponto. Tem um topo nevado o ano inteiro e 6.257 metros em direção ao céu mais azul que eu já vi. Na beira do rio Swat, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para coletar pedras para construir suas casas. Assim são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras, como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofortes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora e o seu bafo quente desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentada no banco de trás, eu vestia um chauar e tinha o rosto coberto por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Swat. Elas nunca mostram os rostos. Você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e nos deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do único mercadinho que há luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé na escuridão por estreitas vielas, desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O caminho lembrava um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguíamos. Sana, pelo som da sola gasta de seus sapatos, arrastando no chão de terra batida. Vira aqui, vira ali. Não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo. Até que Sana parou bruscamente. Chegamos, é aqui. Eu não consegui enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar numa penumbra. Esta é a minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Swat. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada. Por que bombardeada? Eu perguntei.
porque o meu irmão é talibã. Um talibã, o quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver o meu espanto, Sana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois explico. Caminhamos por mais 50 metros na direção de um beco sem saída e entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma rugera. Rugera é uma casa de homens usada para encontros políticos, reuniões de trabalho e pequenas celebrações, longe das mulheres, que, de acordo com o costume pastum, nunca podem ser vistas por estranhos. Reunidos em torno de um fogareiro a gás, estavam 4 homens sentados em camas de traçado de palha, com as pernas dobradas sobre a trama, como se estivessem direto no chão. Um costume dos homens das tribos de pastum. Quando nos viram aparecer na porta, eles se apressaram em esconder suas armas, sob os cobertores de flores com que se cobriam. Tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Àquela altura, eu tentava me lembrar de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria na história que li quando era criança, teria marcado o caminho com migalhas de pão. Assim, saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Aqui, ó. Aqui tem uma imagem dos homens reunidos. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando Sana explicou que os homens eram lascars, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era o professor Hanif e ele estava marcado para morrer. Havia 3 meses. Recebeu uma ameaça. Deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mas teimoso como os jornalistas, Hanif não tinha dado um passo nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras como um pastum legítimo. Ele mesmo disse isso. Por isso, passava as noites acordado, feito um zumbi. Quieto até então, Ejaz, o motorista, tomou coragem e revelou-me que também estava armado. Trazia uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger, disse. Acontece que eu detesto armas e briguei com ele. Me proteger de que perigos exatamente? Perguntei desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas. Eles responderam enigmáticos, quase em uníssono, mas não me deram mais nenhuma explicação, só um alerta. Você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira, descascada pelo tempo, estava aberta. Uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal de terra rachada de tão seca, sobrevivia uma laranjeira solitária. Do outro lado havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres, todas sentadas no chão em volta de um fogaréu a lenha. Mashlahá, dizia Rásia, a mulher de Sana, quando me viu abrindo os braços e o sorriso. É o jeito deles de dizer que sou bem-vinda. A Pro vai parar aqui na página 24, tá? Página 24, se dá para vocês verem. Aí, na página 24, e eu continuo daqui, tá? Parei aqui nesse parágrafo.
continua amanhã no próximo vídeo desse parágrafo, tá bom? E aí a gente lê mais um pouco até chegar no que realmente aconteceu com a Malala. A Adriana vai começar a contar sobre a Malala na página 29, então a gente tá quase chegando, ó, tá? Que é onde ela começa a contar quando que a Malala nasceu, como que era a família da Malala, como que ela vivia, e aí o resto do livro é sobre a vida da Malala. Então esse comecinho aqui conta um pouco de como a jornalista chegou lá, de como que ela foi recebida, como que ela se sentiu, né, nas terras tão diferentes das nossas, né, porque lá onde a Malala vivia é uma terra ainda até hoje muito perigosa, com costumes totalmente diferentes dos nossos, né, as mulheres não podiam sair com os braços de fora, com o rosto de fora, tinha que usar umas roupas que ficavam, só apareciam os olhos, não podem mostrar o cabelo, são costumes muito diferentes dos nossos, né? Então, para Adriana se acostumar, entender e se sentir segura e à vontade, demorou um pouco até ela começar a entender para contar a história da Malala pra gente. Então, ela tá contando um pouco a experiência dela nesse lugar, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da história da Malala. E aí, no próximo vídeo, a gente continua, tá bom? Um beijo e até a próxima!